Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa sétima aula, a aula de alinhamentos locais. Vamos nessa? Bom, os alinhamentos locais, eles são utilizados para procurar regiões com semelhança local, ou seja, locais de similaridade entre as sequências, de alta similaridade entre as sequências. Bom, esse alinhamento ele não considera a sequência por completa. O que isso quer dizer? Ele não vai alinhar toda a sequência com toda a outra sequência. Ele vai alinhar apenas as regiões de melhor similaridade, de maior similaridade. Isso quer dizer que ele é um pouco diferente do alinhamento global, que considera toda a sequência, como a gente viu nas aulas anteriores. Bom, existem dois algoritmos bem comuns para esse processo. Um deles é o Smith-Waterman, que segue a mesma linha de programação dinâmica e etc. do Needham-Wamsley, e o BLAST, que é uma nova categoria de algoritmo que a gente vai ver a partir de agora. Bom, vamos começando pelo mais simples, que é o Smith-Waterman. O Smith-Waterman, ele é, assim como o Needham-Wamsley, um algoritmo exato, ou seja, ele usa modelos matemáticos, não probabilísticos, não heurísticos, para buscar essas regiões de similaridade entre as sequências. Ele compara todas as sequências com. Perdão. Ele compara todos os segmentos das sequências e otimiza as medidas de similaridade com as medidas de similaridade para encontrar um melhor score e um melhor alinhamento para essas sequências. Bom, ele também utiliza, por sua vez, a programação dinâmica para otimizar todo esse processo. Como funciona? Ele é bem similar ao Needham-Wamsley, bem similar. A diferença é no processo de retorno do backtrack, que seria o processo final, aonde você vai retornar para ver o melhor alinhamento. Esse processo do Smith-Waterman ele é diferente. Bom, primeira coluna e primeira linha são zeradas. A partir daí, você tem o preenchimento dessa matriz por score, ou seja, ele vai comparar posição por posição e gerar um score para cada comparação. Ele escolhe uma função de pontuação e ele escolhe a matriz e utiliza a matriz de mérito que você escolheu, por exemplo, a Blossom 50 ou qualquer outra matriz da Blossom ou outra matriz de score para comparação de proteínas, de aminoácidos, desculpa. Bom, a partir daí ele começa o preenchimento. Da mesma forma do Needham-Wamsley. Ele vai preenchendo com a função de score somada com a função de mérito. Em seguida, você tem a pontuação daquela posição, ou seja, a posição 3, 1, com a matriz de score AG 0, 0, 0. E assim por diante. Ele vai montando toda a... E assim ele vai preenchendo toda a matriz. Ao término desse preenchimento, você tem uma matriz parecida com essa aqui. Onde ele também calculou essas setinhas, que são nada mais nada menos do que indicativos de melhor caminho, mas naquele momento, quando ele estava preenchendo a matriz,
ele vai montando essas setinhas para indicar o melhor caminho entre aquelas células. O que isso quer dizer? Quando ele termina a matriz, você tem diversas possibilidades de diversos caminhos. A ideia aqui é ele encontrar o melhor caminho que indique o melhor alinhamento. Bom, como ele faz isso? Ele busca primeiro o maior valor de pontuação dentro dessa matriz. Nesse caso nosso aqui, foi o 28. Está aqui. Então, ele já começa o alinhamento, o resultado, o alinhamento resultante com EE. A partir daí, ele continua seguindo o melhor caminho que ele encontrar, ou seja, a maior pontuação dentro das possibilidades dele. 22, o 22, por exemplo, ele só poderia ir para o 12 para o 20, como é uma setinha lateral, ele abre um gap e plota de novo. O 5, que seria o AA, e em seguida, quando ele encontra o primeiro zero, ele para e é esse o alinhamento que ele vai retornar. Observe que diferente do Needleman-Wamsky, que começa na última casa e vai até a casa superior, tá? A primeira casa. Bom, quais são as vantagens, antes da gente passar por BLAST, as vantagens e desvantagens do Smith-Waterman? Ele segue as mesmas desvantagens e vantagens do Needleman-Wamsky. Só que esse procedimento ele é um procedimento mais rápido do que o alinhamento global. Mas mesmo sendo um procedimento mais rápido, ele ainda é lento se você for comparar grandes sequências ou um grande volume de sequências, ele é mais lento do que o BLAST. Então, por ser um algoritmo exato, ele necessita de mais tempo de processamento, mais máquina, ele precisa de mais tempo para buscar esse alinhamento ótimo, o que acaba dificultando um pouco o uso dele em alguns pipelines que a gente vai construir aí mais para frente. Só que ele é muito utilizado e é um dos mais utilizados como algoritmo exato de alinhamento. Bom, o outro que eu tinha dito anteriormente foi o BLAST. O BLAST, ele segue uma... Eu falei que ele era diferente de todos os algoritmos que a gente viu até agora. Bom, qual é a diferença do BLAST em relação ao Needleman-Wamsky, em relação ao Smith-Waterman e etc? A primeira diferença é que ele é heurístico. Ele não é exato e não é ótimo. O que isso quer dizer? Ele vai ver um possível alinhamento local. Esse possível alinhamento local ele pode ser modificado mediante a quantidade de vezes que você executa ele, por exemplo. Mas ele é bem robusto, porque o BLAST ele tem uma série de testes estatísticos que garantem aquele alinhamento. Só que a gente tem que ficar um pouco atento agora quando vai interpretar esses alinhamentos do BLAST. Bom, ele é um algoritmo que busca HSP, ou seja, High Scoring Pairs, que seriam pares de alta pontuação. E ele é muito rápido. Por que ele é muito rápido? Porque ele é probabilístico. Ele não precisa fazer todo esse processo que o Smith-Waterman, por exemplo, que o Needleman-Wamsky faz. Eles já buscam as regiões de maior similaridade. Ele não precisa mais encontrar cada score, cada pontuação de uma sequência inteira para depois definir o alinhamento. Então ele usa menos memória, menos recurso de máquina e o tempo também, se for um fator importante, ele também é mais rápido, o que garante
uma maior utilização em muitos pipelines. Bom, ele não é muito sensível para busca. Esse é um ponto que eu coloquei aqui como desvantagem. O que isso quer dizer? Ele é um algoritmo de comparação e ele compara uma sequência com outra dentro de um banco de dados. Então, ele busca uma sequência em um banco de dados que você vai definir. Porém, dependendo do tamanho dessa sequência ou do tipo dessa sequência, o BLAST ele não é tão sensível assim. Às vezes, para sequências menores, você precisa ajustar ele ou mudar o algoritmo. Então, ele não é um algoritmo como se fosse, ele não é um algoritmo para tudo, ele é um algoritmo para boa parte dos seus problemas, mas não todos eles. Você precisa ajustar para o tamanho da sequência, para o tipo da sequência e assim por diante. Então é isso. Talvez ao invés de não ser sensível à busca, seria não ser sensível a, a alinhamentos e buscas de pequenos trechos ou pequenos pares, vamos dizer assim. Não que ele não consiga, ele consiga alinhar, ele consegue alinhar, só que ele não é o melhor algoritmo que a gente tem para esse tipo de problema. Bom, como funciona o BLAST? O BLAST ele é muito mais complexo. Então, eu vou tentar explicar de uma forma simples como ele trabalha. Vamos supor que essa aqui é uma sequência a ser alinhada no BLAST com um database lá X, por exemplo, esse database aqui. O que o BLAST vai fazer? Ele tem um tamanho de palavra, que é esse é um parâmetro do BLAST, onde você vai dizer qual é o tamanho mínimo dessas palavras, ou seja, qual número de nucleotídeos ele vai começar a expandir. Nesse caso aqui, o parâmetro era igual a 3, tá? Ou seja, ele começa com 3 nucleotídeos ou 3 aminoácidos e ele vai expandindo essa palavra, nessas palavras. Bom, ele vai selecionar dentro da sequência que você quer alinhar todas as possibilidades de três posições. Então ele vai varrer a sequência e gerar todas as possibilidades. E gerar uma tabela com essas possibilidades indexadas. Essas possibilidades, em alguns casos, são chamadas de seeds ou sementes. A partir daí, ele vai procurar essas seeds dentro do banco de dados de referência. Ao encontrar uma seed dentro do banco de dados de referência, ele vai expandindo essa seed. Observe que ele começou com T e V e foi expandindo para procurar a sequência. Só que ele só expande até não se ter um grande decréscimo na pontuação desse alinhamento. Quando essa expansão ela começa a causar um ruim alinhamento, ou seja, uma redução nesse score do alinhamento, ele para de expandir e termina o alinhamento. E essa sequência aqui, por exemplo, seria a sequência alinhada. E ele vai para uma outra seed e assim por diante. Ou seja, percebam que ele não calcula todos os scores. Ele calcula o score para aquela seed. Ou seja, ele já tem um indício X de alinhamento e a partir daí ele tenta expandir a sequência até atingir a sequência
que você está buscando, que é a sequência total. Com isso, ele monta as HSPs, o alinhamento das HSPs ou das High Scoring Pairs. Observem que todos esses alinhamentos são alinhamentos para par, ou seja, você tem uma sequência sendo alinhada com outra sequência, não múltiplas sequências sendo alinhadas com duas sequências, por exemplo. Ok? Bom, como o Blast se divide? O Blast ele tem um pacote de programas que são basicamente 5, onde você precisa escolher qual programa utilizar baseado no seu problema, no que você vai comparar. Então, você tem o BlastN, que é o Blast utilizado para comparação de nucleotídeos. Esse BlastN ele tem como input uma sequência de DNA e o database de comparação dele são sequências de DNA. Então você pode ter múltiplas sequências de DNA dentro desse database, onde ele vai comparar essa sequência com essas múltiplas sequências. Bom, o BLAST-P ele é o BLAST de proteína, ou seja, nesse BLAST você consegue comparar proteínas e não DNA ou nucleotídeos. Nesse caso aqui, a entrada desse algoritmo são sequências proteicas e o database ele também é formado por sequências proteicas. O BLASTX ele já mescla para você. Então ele consegue receber de entrada um nucleotídeo, ele converte esse nucleotídeo em proteína e compara com um banco de dados de proteína. O TBLASTN ele já faz o inverso. Ele pega uma sequência de proteína e compara com uma sequência de nucleotídeo traduzida para proteína. No TBLASTX, ele compara um DNA com outro DNA do banco de dados de referência e todos os dois traduzidos para proteína ou para aminoácidos. Bom, como acessar o Blast? O Blast ele tem uma versão standalone, que é uma versão que roda em computadores, servidores, que a gente vai explorar ela na próxima aula. Mas nessa aula nós vamos ver a interface web dele. A interface web está disponível na NCBI, nesse endereço aqui. E ao acessar esse endereço, você vai ter uma página inicial mais ou menos igual a essa. Onde você pode já de cara escolher qual algoritmo você quer executar. Bom, após escolher o algoritmo, nesse caso aqui o BLASTN, ele já vai para essa telinha aqui, onde você tem no início o Enter Query Sequence, que seria a sequência que você quer buscar, a sequência query, onde você pode colocar tanto a sequência no text box quanto um TXT com as sequências, um TXT não, um FASTA, um TXT no formato FASTA, com as sequências aqui e fazer o upload. Você pode também dar um job title, que seria o job, o nome do job para que você se situe, né? Qual job está rodando lá na aplicação deles. Aqui ao lado você tem o Query Subrange, que seria uma sequência de range, ou seja, de uma sequência dentro dessa sequência, que seria o que você estava buscando. Como ela está em branco, ela vai levar em consideração toda a sequência. Você pode colocar mais de uma sequência, tá? Como sequência query. Em seguida, você vai escolher o database, ou seja, qual database você vai utilizar para comparar ou para buscar aquela sua sequência.
Em seguida, você tem a otimização desse programa por High Similar Sequence, ou seja, sequências de alta similaridade, ou sequências de dissimilares, ou alguma sequência similar, que seria o BLASTM. A partir daqui, você tem a opção de buscar no banco de dados de humanos, que foi o marcado aqui, ele faz a descrição aqui, usando o Mega Blast, blá blá blá, só uma descrição da tarefa. E aqui embaixo, uma opção de mudar os parâmetros do algoritmo. Bom, qual é a diferença entre o Mega Blast e o Discontinuous Mega Blast, etc. O Mega Blast ele utiliza seeds maiores do que 28 bases, ou seja, ele é adequado para seeds maiores de 28 bases. O Discontinuous Mega Blast, ele utiliza seeds maiores, mas ele exige que apenas algumas bases sejam coincidentes dentro de um padrão definido, ou seja, ele usa seeds maiores, mas ele não precisa de uma alta similaridade para identificar que aquilo dali é um HSP. E o BlastN ele utiliza seeds menores, ou seja, de 11 de 11 nucleotídeos, podendo ser ajustados até 7. Porém, ele é mais sensível e mais lento, por causa do tamanho da seed. A partir daqui nós temos aquela opção lá do algoritmo parameters. A partir dali, nós temos a opção do algoritmo parameters, onde a gente tem o máximo de sequências targets, o short queries, que seria um ajuste para sequências pequenas, ou deixar ele ajustar automaticamente. Um test hold, um expect text hold, que seria text hold, que seria um cutoff estatístico. Ao clicar aqui do lado na interrogação, você vai ter todos as descrições do que é cada campinho desse. E o word size que a gente tinha dito no slide anterior, que seria o tamanho da seed. Após executar todo o algoritmo, você vai ter algo parecido com isso daqui na interface da web, onde são alinhamentos. As cores indicam os scores desse alinhamento. Aqui em cima você tem uma listazinha das cores do score. Aqui seria a sequência total e aqui a região alinhada. Rolando para baixo, você vai ter essa telinha aqui, onde você vai ver o alinhamento, o nível de identidade, ou seja, o quanto eles foram parecidos, o score, a quantidade de gaps, ou seja, teve 1% de gaps, a fita, se foi na 3-5 linha ou na 5 linha 3 linhas, nesse caso aqui foi na normal, ou seja, na 3 linha 5 linha, que é o plus. Na reversa seria minus. Aqui você tem alguns links para o gene e algumas informações sobre ele no PubMed e em outros bancos de dados já do NCBI. E vamos entender um pouquinho esse alinhamento aqui. Bom, todos os traços verticais indicam a similaridade entre essa posição, ou seja, entre o T e o T, entre o G e o G e assim por diante. Quando a letra é minúscula, ela indica que esse trecho aqui, ele foi mascarado. Às vezes se mascara o texto por região de repetição ou por o trecho por qualquer coisa, e por ser mascarado, ele está com um Gzinho minúsculo. Bom, os traços horizontais, que são esses gaps,
que a gente viu na aula anterior, se eu não me engano, eles são indicativos de deleção ou de inserção de nucleotídeos. Então, como você não consegue definir se foi uma deleção ou uma inserção, ele é representado por um gap. Em cima nós temos a sequência query, que foi a sequência submetida, aqui, e o subject, que é a sequência alinhada do banco de dados que a gente escolheu. Bom, só para esclarecer um pouco sobre as blossoms, ou a matriz de as medidas de similaridade que a gente utilizou no Smith-Waterman, o Blast ele também utiliza algumas delas a partir do BLAST-P, se eu não me engano. Elas servem para comparar ou dizer o quanto similares são os aminoácidos. Por exemplo, alanina com alanina, a similaridade 4, o score 4. Uma arginina com uma arginina, 5. E assim por diante. E ele vai comparando uma arginina, por exemplo, com uma alanina, menos 1. Uma glicina com uma arginina, menos 2. Então, ele serve para comparar e quantificar o quanto similares são esses aminoácidos. Bom, a escolha dessa matriz, de qual matriz Blossom utilizar, por exemplo, ela tá literalmente ligada às sequências que você quer comparar. Quanto mais alta a matriz Blossom, ela exige ou ela é indicada para sequências que estejam mais intimamente relacionadas ou sequências que exista a possibilidade delas serem muito próximas, muito similares. Quanto mais baixo, mais distantemente relacionados, ou seja, mais difícil de se encontrar uma similaridade. Por exemplo, a Blossom 80 é uma Blossom utilizada para proteínas, para comparar proteínas muito relacionadas ou muito parecidas. Bom, o BLAST-P. Então, vamos fazer aqui o exemplo do BLAST-P também lá no mesmo site, só que em vez de escolher o BLAST-IN, vocês vão escolher o BLAST-P. A comparação é a mesma. Nesse caso aqui nós vamos usar o NR, que é o banco de dados de proteínas não redundantes do NCBI. Aqui pode ser colado a sequência em FASTA de proteína. Aqui embaixo um arquivo FASTA, um arquivo TXT em formato FASTA. Em seguida, a gente tem os mesmos parâmetros e aqui o BLAST-P, o PsyBLAST e o PhyBLAST. Nesse caso, nós vamos usar o BLAST-P, que seria proteína-proteína. Nos algoritmos parameters, nós temos o máximo de target sequence, a mesma opção dos short queries, o text, o expected threshold, o word size. Em seguida, nós temos qual matriz queremos utilizar, qual é o custo de criar um gap no score ou de estender esse gap no score. Então, abrir e criar vários em seguida. E alguns parâmetros de composição condicional da matriz. Em seguida, nós temos alguns filtros e máscaras que podem ser aplicados também. E alguns parâmetros do PsyBLAST, que nesse caso a gente não utilizou. Esse é o alinhamento de proteína, ou seja, uma proteína alinhada com o NR, que é o banco de dados de proteínas não redundantes. E a gente pode observar que a interface é muito parecida e eles são bem similares. Por que eu estou mostrando o BLAST-P? Porque ele tem uma diferença. Em alguns momentos aparece um plus. Observe que tem um maisinho em algumas situações do alinhamento. O que isso quer dizer? Isso daí indica que
essa mutação ela teve um score positivo segundo a matriz de substituição utilizada, ou seja, mesmo sendo uma mutação, ela teve um score positivo. Aqui a gente pode perceber identidade, aqui a gente pode perceber a quantidade de gaps nessa sequência. E a partir daqui, afirmar algumas coisas sobre os alinhamentos. Bom, essa foi a aula de alinhamento dessa semana. Na semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre alinhamento, fazer alinhamentos, fazer isso na prática, ou seja, realizar esses alinhamentos na prática e interpretar alguns deles. E é isso. Nos vemos na próxima semana. Até lá!